Boa noite a todos, estamos começando mais uma live. Hoje, terça-feira, às 21 horas em ponto. E nosso Tinnitus Talk hoje, realmente eu tô muito empolgada com essa live. Vai ser uma live muito especial, porque nós vamos quebrar várias crenças limitantes, né? Então, como fala o título da nossa live, nós vamos focar bastante hoje em placas oclusais, né? Tudo o que você gostaria de saber sobre placas oclusais, né? Logicamente, para falar de placa, a gente precisa também falar sobre bruxismo. E lógico também, como a minha página é totalmente voltada para zumbido, a gente também vai falar um pouco sobre zumbido. Mas o grande protagonista da noite será a placa oclusal. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com muito... Pô, rapidamente aqui, 34 pessoas já entraram. Eu vou dar uma boa noite aqui para algumas pessoas. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Físio Grazi Silva, Vanessa Moraes. César, querido, um beijo. Doutora Carla Marília Lima, sejam bem-vindos. A professora Beatriz, minha convidada da noite especial, ela já está aqui. Boa noite, gente, sejam muito bem-vindos. Realmente é uma live que eu estava esperando bastante, porque nós vamos conversar sobre um tema que é um pouco espinhoso, na verdade, né? Então, pra gente começar, porque a gente tá com muita pergunta que a gente já recebeu nas caixinhas dos nossos stories e fora as perguntas que eu tenho certeza que vocês vão realizar aqui ao vivo. Então não vamos perder mais muito tempo. Deixa eu chamar aqui minha convidada especial. A Beatriz, já chamei, vou aguardar aqui a entrada dela, né? Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo! Que prazer ter você aqui, te sigo Igualmente. há um tempo. O prazer é todo meu, todo Te meu. sigo há um Obrigada. tempo e adoro as suas postagens. Eu acho você super criativa, com a comunicação super fácil e didática para passar as informações que você quer. E fora que eu olhava assim suas postagens e falei, gente, ela não erra uma, né? Então eu falei, eu vou convidar a doutora Beatriz para poder nos ajudar a esclarecer sobre placas oclusais principalmente. Mas como eu falei aqui no início, lógico que para falar de placa a gente vai falar de bruxismo e também por causa da minha página, que é totalmente voltada para zumbido, também a gente vai conversar um pouquinho aqui no início sobre zumbido. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz e animadíssima para essa live. E eu queria inicialmente que você se apresentasse, principalmente para os meus seguidores que não te conhecem, né? Uma boa parte, falasse um pouquinho sobre você, principalmente em relação à sua parte profissional, sua formação, né? Para eles entenderem um pouquinho da sua história. Que joia. Obrigada pelas palavras, Karina. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com a Karina. Até falei nos meus stories que eu não sou muito da live, não. A Karina teve que me dar as dicas aí, porque realmente não estou acostumada, geralmente não aceitava, mas diante do teu convite, eu não tive como negar, né? Eu já te conhecia, você é uma referência de zumbido no Brasil, então, assim, quando você até deu um susto quando você mandou a mensagem, sabe? E além de muito querida, muito espontânea, linda também. Então, assim, ó, eu fico muito feliz com todos os elogios aí que você falou e pode ter certeza que o mesmo eu sinto por você também. Também havia sua página excelente, muita informação, muita evidência científica. E isso que a gente tem que fazer, né? Espalhar informações com evidência científica aí pro pessoal, né? Que a gente sabe aí que as redes sociais, infelizmente, acabam passando mensagens, às vezes, que são um pouco, né, duvidosas, enfim, né? Mas assim, falando um pouquinho de mim, então eu sou a professora Beatriz Mendes, eu sou de Florianópolis, eu sou formada há mais de 20 anos, sou cirurgiã dentista, me formei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu cliniquei por 18 anos em consultório, atualmente eu estou dedicação exclusiva na universidade, trabalho agora exclusivamente com dor orofacial, com bruxismo, um pouco de distúrbios do sono também. Eu tenho um centro de dor, eu e a minha equipe, eu tenho uma equipe muito sólida, um centro de dor que atende pacientes com dores orofaciais, com bruxismo, distúrbio do sono.
Então, eu sou professora da graduação, mas também sou professora da pós-graduação, tenho alunas de mestrado, de doutorado, devem estar aí assistindo. E elas são o meu suporte, né? Para aguentar tudo que a gente faz e tal. Então, eu sou coordenadora da Liga Dor, sou bem envolvida com os alunos, sou bem ativa e amo falar de dor. E eu sempre falo, né? Até um dos motivos que eu fiquei emocionada com o teu convite é porque eu sempre falo nas minhas aulas, né? Um dos sintomas que eu mais tenho medo de ouvir dos pacientes é esse, em relação ao zumbido. Assim como vocês, fisioterapeutas, têm dúvidas em relação à placa, a gente tem muita dúvida, muita insegurança em relação ao zumbido. Então, hoje eu sei que talvez não dê para falar muito de zumbido, em virtude das, como você falou, das inúmeras perguntas, mas eu já quero te convidar um dia para a gente fazer essa conversa de zumbido também, especificamente de zumbido, porque realmente os dentistas, né, enfim, tem muita dúvida em relação a esse assunto. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Espero aí colaborar aí com o pessoal que está aí assistindo a gente. Tenho certeza, já batemos aqui 108 pessoas assistindo. Realmente tem muita gente que é seu fã. Quando eu postei, eu vi muita gente te elogiando. Eu falei, ai, que bom, realmente foi a pessoa certa. E como eu falei, eu vi suas postagens, eu falei, ela trabalha em prática baseada em evidência, que é o que eu gosto, que é realmente assim, que a gente faz. A linha que eu sigo, essa coisa de achismo, essa coisa de na minha prática funciona. Para mim, não é muito a minha praia. Então, eu falei, acho que a Beatriz, ela toca a mesma música que eu toco aqui. Bom, vou me apresentar um pouquinho rapidamente aqui para os seus seguidores. Eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta formada há mais de 20 anos, né? Estamos entregando as nossas idades. Eu estou aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, né? Faço atendimento aqui no meu consultório, 100% zumbido. Eu não atendo mais nada, eu sou zumbideira de carteirinha. E, além disso, pesquisadora, né? Eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, em zumbido também, pelo Departamento de Otorrino, né? Eu sou docente, eu dou aula em pós-graduações na área de cabeça e pescoço, ministro cursos para fisioterapeutas, então vai ter agora em São Paulo, no dia 27 de maio, 3 dias, né, de curso aqui em São Paulo. Quem é fisioterapeuta e tiver interesse em aprender sobre zumbido somatosensorial, sejam bem-vindos. E para quem não é fisioterapeuta, que muitas vezes me perguntam, médicos, dentistas, fonoaudiólogos, que querem aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre zumbido somatosensorial, eu ministro um curso teórico online, que vai ser no segundo semestre. Ainda não anunciei, mas quem puder me seguir aqui, ó, clica aqui em cima que vocês começam a me seguir, tá bom? E lá eu posto aqui, na verdade, na minha página, eu posto tudo sobre os cursos. Então, eu transito entre essas 3 áreas, né? Então, a clínica, a pesquisa e a docência. Então, gente, sejam bem-vindos. Vamos começar, que a gente tem muito trabalho hoje, né? Muita pergunta, meu Deus do céu. Eu falei para Beatriz, vão ser 2 horas de live hoje. Bom, qual foi a ideia de chamar a Beatriz para falar sobre placa? Olha só. Como eu falei, eu trabalho 100% com pacientes com zumbido. E começou a ter uma frequência de pessoas chegando no meu consultório se queixando, informando o seguinte: cronologicamente, eu percebi que o meu zumbido apareceu após o uso de placa. E aí eu ia questionando, mas como era essa placa, né? E como eu trabalho com os colegas dentistas há muito tempo e com pessoas muito boas, eu tenho noção do que é uma boa conduta do uso da placa. E aí eu comecei a observar que as pessoas diziam, eu uso o dia inteiro, 24 horas. Teve até um paciente que me falou assim, eu uso até para me alimentar. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Isso começou a ficar frequente. Eu falei, eu preciso fazer uma live para não só informar os profissionais sobre o que está sendo utilizado de forma... Qual é o correto hoje, baseado em evidência, e também para as pessoas que têm zumbido, para que possa identificar quando o profissional esteja te oferecendo um produto e condutas erradas, né? Seja do material da placa ou do tempo que deve ser usada essa placa. Então, assim, a primeira pergunta, antes de falar sobre a placa, tem que falar um pouco sobre o bruxismo. Então, Beatriz, o que é o bruxismo? Bom, então vamos falar aí dessa condição
tão frequente, né? Tão falado. Todo mundo sabe que, né? Todo mundo fala em bruxismo, especialmente agora com a pandemia. Foi inclusive capa de revista, da revista Veja. Então, realmente é um assunto que está bastante alta, onde a prevalência tem aumentado bastante, né? Então, acho que é bem importante, não só nós, profissionais da saúde, mas a população em geral já ter um certo conhecimento em relação a esse assunto. Então, o bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação, onde o paciente pode encostar os dentes, ele pode apertar os dentes, ele pode bater os dentes, ele pode ranger os dentes, ou simplesmente ele pode contrair os músculos da mastigação, aqui especialmente o masseter, sem encostar os dentes. Há 20 anos atrás, quando eu estudei bruxismo, quando eu aprendi na universidade, só existia o bruxismo do sono, né? E a gente relacionava ao estresse, o paciente está com tímido do sono, porque está estressado, né? Só que teve muita mudança, teve muito estudo, teve muita pesquisa. E aí surgiu o que hoje nós chamamos de bruxismo na vigília, que é aquele bruxismo que nós fazemos quando nós estamos acordados. E pasmem, é o bruxismo mais prevalente em adultos, né? O bruxismo que geralmente o paciente encosta os seus dentes. E muitos pacientes, né, não sabem que não é normal encostar os dentes, né? O paciente acha que é normal encostar os dentes. Os dentes se encaixam, então eles acham que o normal é a gente ficar trabalhando tal com os dentes encostados. E essa é a primeira dica que eu falo. A gente precisa orientar os nossos pacientes que não sabem que os dentes devem ficar desencostados. Então, lábios encostados e dentes afastados, né? Então, basicamente, o bruxismo é isso. Hoje ele se divide em bruxismo do sono, bruxismo da vigília. Perfeito. E Beatriz, pegando esse gancho, que foi muito bem colocado, né? O que mais influencia, o que mais leva a pessoa a ter o bruxismo de vigília e o do sono, né? A gente observa aí nos artigos falando que de repente é isso, o bruxismo de vigília tá mais relacionado a essa questão do estresse, mas o do sono pode estar relacionado muitas vezes a um sono não reparador, a questão muitas vezes a apneia. Conta um pouco sobre isso e sobre os abusos, né, de álcool, cigarro, cafeína. Fala um pouquinho sobre isso. Então, antigamente, a causa, a etiologia do bruxismo era considerado que era na periferia. Então, se relacionava muito o bruxismo a problemas oclusais, a presença de contato prematuro. Tanto que o tratamento para bruxismo era ajuste oclusal, onde se desgastava dentes, onde se encaminhava para fazer ortodontia, né? Onde se fazia tratamentos periféricos. No entanto, atualmente, a causa do bruxismo, a etiologia, a gênese do bruxismo, tanto do sono quanto na vigília, é no sistema nervoso central. E isso foi muito importante, né? Foi uma mudança muito importante que muitos profissionais ainda têm dificuldade em aceitar isso, principalmente os mais que não estão tão atualizados. E, na verdade, o bruxismo do sono e o bruxismo na vigília, é importante a gente saber fazer essa diferenciação, porque eles realmente são diferentes. Eles possuem etiopatologias diferentes, eles possuem controle diferentes e então o manejo é diferente, a gente é obrigado a saber de cada um. Claro que sim, tem coisas em comuns, por exemplo, os dois fazem contração muscular, os dois podem causar efeitos deletérios, os dois, se for só bruxismo, causam dolorimento temporário, provisório. Então, existem algumas questões em comum. Mas também existem diferenças, especialmente em relação à prevalência, que o bruxismo do sono é muito mais comum em crianças e o bruxismo na vigília mais em adultos, e também em relação aos fatores associados que você mencionou agora. Então, existem fatores associados, como, por exemplo, a apneia do sono. Então, o bruxismo do sono está muito mais relacionado a problemas no sono, como a apneia, até mesmo a insônia, onde a gente tem um sono mais superficial. E o bruxismo na vigília está mais relacionado a problemas psicossociais, a atividades de concentração, né, onde a gente está concentrado, ou ansiedade, nervosismo, tensão, hipervigilância. Então, existe essa diferença hoje entre nessas duas condições. No entanto, eu sempre falo para os alunos, né? De maneira direta, as questões psicossociais, ansiedade, né, hipervigilância, enfim, preocupações, estresse, não está relacionado com o bruxismo do sono, mas de maneira indireta está. Porque se você é um paciente ansioso, né, preocupado, nervoso, o que acontece com o teu sono?
você não dorme bem, você não aprofunda. Você acaba ficando aí naquela fase N1, N2 do sono, muito tempo nessa fase N2. Não vai muito lá para N3, que é o sono mais profundo. E, consequentemente, você fica, se você tiver predisposição a ter bruxismo do sono, você fica mais predisposto ainda a ter eventos de bruxismo do sono. Então, não sei Perfeito. se te E sobre respondi esses abusos aí de álcool, de cigarro, tá mais tudo. relacionado a qual bruxismo? Ó, tudo que altera o sistema nervoso central pode ter repercussão no bruxismo. Por exemplo, o álcool, o tabaco, as drogas, né? As drogas, as semissintéticas, sintéticas, enfim, qualquer tipo de droga que altere o sistema nervoso central, medicações, tudo vai ter aí repercussão no bruxismo. Então a gente tem que ter cuidado pouco mais no bruxismo do sono, né? Tudo que é relacionado ao sono, mais no bruxismo do sono. Então, problemas como a apneia do sono, com insônia, mais relacionado ao bruxismo do sono. Problemas, por exemplo, de refluxo, também, um pouco mais relacionado com o bruxismo do sono. Problemas com o uso de medicações específicas aí, que pode ter como efeito colateral em algumas pessoas, contração, aí pode ser bruxismo do sono, bruxismo da vigília, né? Então, depende aí do fator associado. Perfeito. Então, Beatriz, nem sempre, então, o bruxismo, ele nem sempre é um vilão, né? Com relação a essa questão aí do refluxo, fala um pouquinho sobre isso. Perfeita colocação, Karina, porque quando eu aprendi sobre o bruxismo era o grande vilão, né? Ele trazia efeitos colaterais, era onde fraturava dentes, gastava restaurações, caía, soltava restaurações, hipertrofia, dores e tudo isso. O que aconteceu? Com os estudos, percebeu que muitas vezes o bruxismo ele vem como um mocinho, como aquele herói que vem avisar, vem sinalizar que alguma coisa está errado com a saúde do paciente, principalmente em crianças. Por exemplo, problemas respiratórios, onde o paciente tem dificuldade na respiração durante a noite, né? E aí o que acontece? O sistema nervoso central, lá no córtex, manda um sinal para que haja contração dos músculos, onde vai acontecer então o bruxismo, e com a movimentação da mandíbula, por exemplo, anterior, acaba ocorrendo a desobstrução das vias aéreas. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque a gente publicou recentemente um artigo, tá? Na revista Sleep, uma excelente revista, onde reuniu uma revisão sistemática, um overview, na verdade, que reuniu vários artigos, e esse artigo chegou à conclusão, né? Ou melhor, não chegou à conclusão, não conseguiu mostrar que existe essa associação positiva entre a apneia do sono, especificamente, e o bruxismo do sono, tá? Em crianças, talvez, mas em adultos não. Mas existe sim essa teoria de que, por exemplo, no evento de apneia do sono, o bruxismo vem para uma forma para o paciente voltar a respirar novamente, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora, né? Depois vou fazer outra em cima, que é sobre, ela tá perguntando aí, né, Beatriz, se você tá vendo, sobre o uso da nortriptilina com ciclobenzaprina, se isso pode ajudar no zumbido, né? Desculpa, mania de falar zumbido, no bruxismo. E eu quero emendar o seguinte, existem estudos falando já sobre antidepressivo e bruxismo, se existe realmente essa possibilidade de um antidepressivo acabar levando a pessoa a ter um bruxismo, e quais seriam as classes desses antidepressivos? Isso já está descrito na literatura? Exatamente, já está descrito, existem vários artigos aí fazendo essa associação que alguns antidepressivos, por exemplo, a sertralina, por exemplo, a fluoxetina, escitalopram, alguns antidepressivos podem, em alguns pacientes, causar contração muscular, ou seja, bruxismo, tá? Isso aí tá na literatura, já existe. Porque eu percebo isso na minha prática clínica, principalmente com esse escitalopram. Então, às vezes, essa associação da depressão com zumbido, e aí o psiquiatra prescreve e a pessoa fala, cara, meu bruxismo piorou muito. Então, eu falei, deixa eu questionar até isso para Beatriz. E sobre a pergunta da seguidora sobre o uso da nortriptilina com a ciclobenzaprina pro bruxismo? Tá, a nortriptilina, que é um antidepressivo, a gente utiliza bastante para dores, né? Ela é uma da classe dos tricíclicos, então ela não está muito relacionada, não, ao bruxismo, tá? A literatura não mostra, assim, tanto que é uma medicação que a gente usa frequentemente para
questões de dores, né, orofaciais, né, em baixa dosagem, obviamente, e ela não tem, assim, relatado que tem associação com o bruxismo, tá? Em relação à ciclobenzaprina, que é o Miozan, a gente também utiliza, principalmente em casos de DTM muscular, do tipo miofascial, não usamos para bruxismo, não para tratar para bruxismo, tá? Aliás, eu vou já aproveitar, Karina, para dizer o seguinte, que é uma confusão muito grande. Bruxismo não é DTM, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ela falou da ciclobenzaprina, a gente usa para DTM, tá? Então, o bruxismo pode causar, sim, dor no paciente, pode sim causar dor, mas se for só bruxismo, é uma dor provisória. O que significa isso? Ele fez eventos de bruxismo à noite. Ele vai acordar com uma sensibilidade na musculatura, um dolorimento aqui no temporal, geralmente na região anterior, mas até meio-dia ele nem vai fazer nada, vai passar essa dor. Da mesma forma, se ele ficar o dia inteiro fazendo bruxismo na vigília, vai chegar à noite, ele vai ter esse dolorimento, essa dorzinha aqui, mas vai chegar em casa, vai beber vinho, vai fazer alguma coisa, vai passar essa dor, não vai precisar fazer nada. Se o paciente já tem disfunção temporomandibular, que é a DTM, aí não. Aí ele sim ele vai sentir dor. O bruxismo é um fator de risco para a DTM. Ele vai sentir a dor, mas a dor vai persistir o dia inteiro e ele vai ter que tomar algum remédio, ele vai ter que fazer alguma coisa para melhorar essa dor. Então tem que ter tem que ficar muito claro isso. Bruxismo não é DTM. No entanto, bruxismo é fator de risco para DTM, porque sobrecarrega os músculos, a mastigação, sobrecarrega a nossa articulação temporomandibular. Mas todo paciente com DTM tem bruxismo? Não. Todo paciente com bruxismo tem DTM? Não. Mas claro que a maioria dos pacientes com DTM possui bruxismo, né? Hoje em dia a gente sabe que, especialmente o quê? Bruxismo na vigília, que é o que está mais associado com a DTM. Perfeito. E além disso, você falando sobre essa associação, no caso do zumbido também, né? O grupo de pessoas que tem disfunção temporomandibular, ela vai apresentar mais zumbido. Tem um estudo alemão que fala que conseguiram observar uma chance de quase 8 vezes maior da pessoa apresentar zumbido quando ela tem uma disfunção temporomandibular. Agora, Beatriz, me fale uma coisa. Tem alguns colegas que falam, né, sobre essa questão aí de hábitos, de roer unha, morder lábio, morder bochecha, falando que isso também seria um bruxismo. E é isso mesmo ou ainda se fala isso como um hábito parafuncional? Roer unha, morder objetos, morder lábio, isso é para função. Isso são hábitos repetitivos, né? Feito a longo prazo e tal, que também sobrecarregam a musculatura, sim, sobrecarregam a articulação, mas é para função. Bruxismo é atividade do músculo da mastigação, onde existe aí o tocar os dentes, né? Encostar, pressionar, bater, ranger, enfim. Tá? Então é para função. Perfeito, muito bom. Tô amando, por isso que tá subindo um monte de coração aqui. O pessoal tá gostando e eu também. Então sobe coração para mim também. Olha só, que eu tô adorando, que eu não consigo apertar no coração, né? Então vocês apertam para mim, que eu tô adorando a Beatriz aqui. Beatriz, me fala uma coisa. Com relação ao tratamento do bruxismo do sono e do bruxismo de vigília. Quais seriam pro de vigília e quais seriam pro do sono? Eu até vi ali alguém perguntando da toxina, né? Que é o que é. Já vou que a gente já vi que tem uma perguntinha ali, que isso é bem polêmico, né? E eu gosto muito sobre isso. Quem me segue sabe que eu faço vários memes relacionados a isso e recebo crítica também, enfim, né? Mas vamos lá. Bem importante agora que a gente vai começar a falar de placa. O que é importante quando a gente vai pensar, por exemplo, no bruxismo do sono, né? Primeira atitude, primeira postura do profissional é investigar se existem fatores associados com esse bruxismo do sono. Ou seja, investigar os problemas respiratórios, investigar presença de refluxo, investigar distúrbios do sono, investigar medicações que porventura o paciente esteja tomando e possam estar interferindo, ou ingestão de bebida alcoólica, uso de drogas. Primeiro é investigar isso. Se houver algum fator associado, claro que primeiramente precisa tratar isso. Encaminhar para o otorrino, encaminhar
pro neurologista, enfim, tentar tratar isso, o médico do sono. Depois de tratado, pode ser que o bruxismo melhore, né? Se a gente conseguir trocar drogas, às vezes a gente consegue trocar por outro antidepressivo, por outra classe, que não vai causar aí essa contração, esse bruxismo, né? Então, se a gente conseguir, de repente, o bruxismo do paciente melhore. No entanto, o paciente pode ter um bruxismo primário, que é um bruxismo genético, que é o que eu tenho. Eu tenho bruxismo do sono, que é genético. Então, mesmo ele tratando os fatores associados, pode ser que o bruxismo ainda persista, porque ele tem o bruxismo primário. Aí a gente precisa fazer o controle do bruxismo, tô falando do bruxismo do sono. Existem drogas que atuam a nível de sistema nervoso central, que podem sim amenizar o bruxismo. No entanto, no momento que o paciente para de tomar droga, o que acontece? O bruxismo retoma. E durante a tomar, né, quando está tomando a medicação, o que acontece? Efeitos colaterais importantes. Então, é algo que não vai valer a pena. Ninguém quer ter os efeitos colaterais de estar tomando, por exemplo, um anticonvulsivo, que é uma das drogas utilizadas. Então, a medicação não é uma boa, né, alternativa, mas está aí descrita na literatura, mas a gente já sabe aí que até revisões sistemáticas mostram que não está provado assim nessa sua eficiência, né, com o bruxismo do sono. Depois, falando, né, a placa oclusal, que ela vai fazer o controle do bruxismo do sono. Eu não vou falar muito agora para depois poder perguntar mais, sim, mas é uma placa que a gente usa durante o sono, uma placa adequada, portanto. O que mais existe? Higiene do sono. A gente vai, todo paciente precisa ser, especialmente as crianças, né? Hoje a gente está muito com estímulos, né? Estímulos no sistema nervoso central, até com a luz azul da tela, enfim, do celular e tal, que a gente fica até altas horas da noite ali. Isso interfere, então, no nosso bruxismo. Então, a gente acaba tendo que orientar muito bem o paciente para fazer uma boa higiene do sono. Meditação, né? Tudo que vai fazer relaxamento, acalmar o paciente, vai ser importante aí para o bruxismo do sono. Claro, a toxina botulínica, né? Como todo mundo fala, e é extremamente aí divulgados nas redes sociais, especialmente por profissionais que não estudam muito a área e que não sabem exatamente o que pode acontecer, dos possíveis efeitos colaterais que podem causar com a aplicação sucessiva da toxina botulínica. E não sei se tu quer que eu fale um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou parar. Mas é basicamente isso. Então, realmente tentar tirar esses fatores que possam estar estimulando o sistema nervoso central e controlar com placa a higiene do sono, né? Melhorando o sono do paciente, porque a gente sabe que o sono superficial predispõe o paciente a fazer mais bruxismo do sono e por aí vai. Perfeito, muito bom. Deixa eu dar uma atenção aqui para os seguidores que veio enxurrada de perguntas. Tem umas perguntas mais relacionadas à DTM, né? Para a gente não perder muito foco da nossa live hoje, é bruxismo e placas. E lógico, algumas perguntas sobre zumbido, né? Porque minha página é voltada para zumbido, mas é justamente pessoas que têm zumbido e têm bruxismo. Eu quero fazer esses esclarecimentos, né? Porque sobre zumbido a gente fala muito, tem um monte de live só sobre zumbido. Tem uma pergunta aqui do Pedro: a acupuntura seria um bom tratamento para zumbido ou bruxismo? No caso do zumbido, para alguns pacientes, sim, né? Existem algumas evidências aí mostrando que o nível de incômodo, das repercussões emocionais que o zumbido traz para a vida dessa pessoa pode ajudar, sim, né? Nesses casos com a acupuntura. E no caso, Beatriz, para bruxismo, acupuntura. Então, você falou uma coisa bem interessante aí, tá? Que eu acho que é importante a gente chamar a atenção das pessoas. Os pacientes são diferentes, né? As pessoas são diferentes, possuem histórias diferentes, possuem doenças diferentes, possuem questões psicossociais diferentes. Ou seja, os tratamentos funcionam. O que funciona para mim, talvez não vai funcionar para a Karina. Então, existe alguma evidência ali em relação à acupuntura, sim, mas não são para todos os pacientes. E isso é a coisa que a gente mais busca, para quem faz pesquisa sabe disso. Que quando a gente estipula algum tratamento, a gente precisa saber para quais pacientes esse tratamento funciona. É para mulher? É para mulher depressiva? É para mulher estressada? É para mulher de 20 anos, né? Quanto mais específico for isso, melhor, né? Melhor é a pesquisa. Então, a acupuntura pode sim amenizar, como alguém falou ali que faz, tal, melhora, mas não passa totalmente. Mas, né, não dá para dizer de certeza se vai funcionar para todos os pacientes, de uma certa forma, faz um certo controle e alivia de alguma forma. Tem uma pergunta muito interessante aqui do João Matheus.
paciente faz apneia do sono usando o CPAP, pode usar placa? Sim, você usar o nasal, né? O CPAP, sim, pode usar placa, sim. Tem que ver se, de repente, com o tratamento do CPAP, o bruxismo não melhora, mas se não melhorar, pode sim usar placa oclusal, sim. Como tem alguns Perfeito. pacientes que usam. Ô, Beatriz, agora descasca aí esse botox, essa toxina botulínica aí, né? Olha, nem era o tema, né? É um terreno espinhoso, tá na hora, ó, 9h30 da noite, é o horário, assim, pra gente falar sobre assunto polêmico. Fala aí sobre botox. Então, pessoal, então em relação à toxina botulínica, até a gente vai ter um curso aqui com o professor Giancarlo Della Torre, que ele é o expert, né, no Brasil hoje de toxina botulínica. A gente vai ter um curso aqui em Florianópolis, dia 1 e 2, acho, de julho. E o que acontece, né? A toxina botulínica é um tratamento periférico, onde a gente aplica normalmente numa masséter e temporal. A causa, a etiologia do bruxismo, a gênese do bruxismo é aonde? É no sistema nervoso central. Ou seja, você aplica a toxina no músculo, na periferia, mas lá no córtex continua vindo o sinal para você continuar rangendo o dente. No entanto, a toxina vai relaxar, obviamente. E tem pacientes, claro que eles sentem um alívio, né? Eles sentem um relaxamento, porque é isso que a toxina faz. Ela interfere ali na liberação de acetilcolina e aí não vai ter a contração do músculo. O músculo relaxa. Isso é fato, tá? O paciente tem uma sensação de bem-estar. No entanto, o comando de ranger os dentes continua vindo. Com isso, existem outros músculos da mastigação que estão associados aí, por exemplo, com o ranger de dentes, que não receberam a toxina. E acabam ficando, então, sobrecarregados, como os pterigoides. Eles acabam ficando sobrecarregados porque o comando do sistema nervoso central continua. O paciente com toxina, ele, na verdade, mesmo com a toxina, ele às vezes ainda faz o bruxismo. Então, às vezes a gente fala que tem que usar placa de qualquer forma, né? Mas, além e a disso, toxina, ela vai paralisar essa musculatura, muitas vezes podendo trazer alguma disfunção? Então, o que pode acontecer? O músculo vai paralisando e tem estudo mostrando que vai acontecendo atrofia do músculo. E a gente sabe que o músculo, a movimentação muscular está diretamente relacionada com a neoformação óssea, a reabsorção e neoformação óssea. O que acontece? Músculo atrofiado, o osso começa a perder cálcio, começa a ter reabsorção. E é isso que os estudos estão mostrando, que o uso de toxina, tanto já tem em animais e tem estudo também já em humanos, estudos mostram que o uso da toxina, especialmente, né, que são doses maiores para masséter temporal, ele pode causar, então, perda óssea da cabeça da mandíbula, do processo alveolar. E o que acontece com a toxina aplicada em masséter temporal, né? Quando a gente aplica para ruga, é uma dose pequenininha. Para masséter é uma dose bem maior. E o masséter, a gente sabe que o músculo é extremamente potente. Dá 1 mês e meio de aplicação, o paciente já começa a sentir tensão de novo. O músculo já começa novamente, né? E aí o que ele quer? Nova aplicação. E aí o profissional faz nova aplicação e assim vai indo. E daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Paciente jovem, por enquanto, né? Lá na frente, o que vai acontecer, né? Então, acaba sendo um pouco irresponsável em relação ao paciente, né? O que pode acontecer. A verdade é então, essa, assim, né? ó, quem sair dessa live e ainda continuar aplicando toxina botulínica aí nos pacientes, sei não. Bom, vamos lá, vamos mudar de assunto. Me fala uma coisa sobre... Bom, vamos começar a falar um pouco sobre placa, né? 9h30 da noite já. As placas. Bom, para que vocês, principalmente as pessoas que têm zumbido, né? Que a maioria dos meus seguidores aqui, quando vocês forem procurar um profissional para buscar, né? A fazer a moldagem da placa, enfim. Quais seriam, né? Como seria a carinha dessa placa correta, né? Para que vocês não piorem o zumbido, ou para quem não tem zumbido, não comece a ter, como foi no caso dos meus pacientes. Bom, vamos lá. Beatriz, me fala aí em relação ao tempo. Como eu falei, os meus pacientes que chegaram com queixa de zumbido foram orientados a utilizar a placa
24 horas, era o dia inteiro com a placa. O que as evidências científicas têm falado hoje em relação a isso? É para usar o dia inteiro? É só à noite? Conta aí pra gente. O pior de tudo, Karina, da mesma forma que você está vendo aí, eu estou vendo aqui também, tá? Aqui no centro de dor, aqui no Sem Dor, a gente está recebendo muito paciente utilizando placa, orientado para usar placa 24 horas e pior, placas inadequadas. Se pior, placas inadequadas, tá? Bom, o que a literatura fala hoje, né? O que os estudos mostram? Que utilizar placa só à noite, né? Durante o sono, no caso, né? Usar placa durante o sono traz mais, digamos, uma melhora, né? É melhor para a dor do que usar a placa 24 horas. E quando o paciente usa a placa durante o dia, que ele está consciente, especialmente pacientes hipervigilantes, o que acontece? Tem a placa na boca e ele vai fazer o quê? Ele vai ficar o tempo todo apertando a placa. E isso é muito ruim. Isso acontece, inclusive, com o Invisalign. Por isso que a gente está vendo muitos pacientes falando aí que tá usando, que instalaram o Invisalign e começaram a ter dor. Porque fica o dia inteiro que apertando o seu Invisalign. É mais ou menos a mesma filosofia ali, a mesma teoria do Invisalign. Então, a placa é placa para o sono, durante o sono. Perfeito! Gente, estão prestando atenção, né? E essa placa é miorrelaxante, como se fala há tanto tempo, como é que a gente deve chamar, hein, Beatriz? Então, é outra, né, outra polêmica aí do pessoal. Ah, a placa é meio relaxante. E eu aprendi, sim, a placa é meio relaxante, a placa relaxa o músculo, né? Por isso que ela é meio relaxante. Só que hoje, os estudos já têm mostrado pra gente que ela não pode mais ser chamada de meio relaxante. Por quê? Quando nós instalamos a placa no paciente, né, que é um objeto estranho na boca do paciente, né, vai alterar os contatos oclusais, vai alterar a propriocepção do paciente, vai alterar os estímulos periféricos que vão lá para o sistema nervoso central. Consequentemente, o sistema nervoso central, opa, tem um objeto estranho na minha boca, tem alguma coisa diferente, e ele modula, sim, a contração muscular. Ele para de contrair o músculo, ele manda parar a contrair o músculo. E é isso que acontece. Nas duas a quarta semana, acontece esse relaxamento inicial. No entanto, o paciente vai continuar usando a placa, o sistema nervoso vai se acostumar com a placa e ele vai voltar a ranger em cima da placa. Então, esse relaxamento é um relaxamento que acontece nas primeiras semanas apenas. Por isso, ela não é miorrelaxante. Ela não pode mais ser chamada de placa de miorrelaxante. É uma placa oclusal, é um dispositivo interoclusal, não uma placa relaxante. Gente, incrível! Meu Deus do céu! Eu acertei muito em chamar você. Ô, Beatriz, me fale uma coisa. Outra polêmica. Gente, hoje tem muita coisa. Hoje foi uma bomba, assim. Todo mundo vai sair com várias crenças aí alteradas. Olha só. O que muita gente acredita, né? É que a placa, ela vai tratar o bruxismo. Não, o profissional falou que eu vou colocar a placa para tratar o bruxismo. Me fala emendando uma coisa. O bruxismo, tem gente colocando aí nas redes sociais, aqui no Instagram, falando que bruxismo tem cura. Então, eu queria que você falasse sobre o bruxismo tem cura e em relação a essa coisa aí. A placa vai tratar, vai parar o bruxismo? Porque muita gente acredita nisso. Esclarece aí. Então, a gente está falando do bruxismo do sono, né? É. Que tem origem, né? Claro que eu já disse, a origem no sistema nervoso central. E que a placa, que a gente está falando da placa, é um tratamento o quê? Um tratamento periférico. Assim como a toxina é um tratamento periférico. Portanto, ambos não tratam, não curam o bruxismo. Não curam. Eles controlam, a placa controla o bruxismo. Ele protege, a placa, na verdade, protege os dentes, protege, inclusive, a nossa articulação temporomandibular. Então, assim, ó, a gente tem que ter muito cuidado aí quando a gente fala, né? E ouve, né? Ah, cura o bruxismo. Porque se for o bruxismo genético, que é o que eu tenho, bruxismo primário, talvez eu vou ficar a vida inteira
rangendo meus dentes. Apesar que a literatura mostra que com a idade a gente tem uma tendência a diminuir o bruxismo. Tanto que idosos, a prevalência de bruxismo é menor. Mas pode ser que eu fique a vida inteira. Se o paciente tem fatores associados, né? Vamos supor que o meu bruxismo esteja relacionado a um problema respiratório, ao refluxo. E eu tratar o refluxo, talvez eu cure meu bruxismo. Mas só nessa condição. Que onde tem um fator associado ali que está interferindo, que está fazendo que aconteça o bruxismo. Se é um bruxismo primário, talvez eu vou ter que controlar esse meu bruxismo, como eu faço mesmo, a vida toda. Ótimo. Não sei se eu fui clara, mas... E Beatriz, fala uma coisa, fala do material que deve ser feito, como a gente tem que prestar atenção, leigo principalmente, é durinha, é molinha. E segunda pergunta, já emendando aqui, em relação assim, à localização. É aqui nessa parte de cima, na arcada superior, na parte inferior, ambos, que eu já vi pessoas utilizando em cima e embaixo. Explica aí essas duas situações, aí o material e a localização. Então, assim, pessoal, a placa tem que ser rígida, normalmente de resina acrílica, pode ser alto, pode ser termopolimerizável. Existem as resinas também para placas digitais, que também hoje tem essa questão das placas digitais. Material rígido, a placa tem que ser rígida, a placa tem que ser lisa, a placa tem que ter contatos bilaterais, ela tem que ser harmônica, então com uma espessura adequada. Então tudo isso tem que ser observado quando a gente confecciona e quando a gente atende um paciente, né? É muito importante que ele traga, se ele já usa a placa, a gente observe realmente, porque uma placa maleável, já aproveitando que você falou da placa maleável, não sei se é para falar agora da placa, Pode né? falar. A placa soft, a placa macia, né? A placa de silicone, aquela placa que é utilizado para clareamento, né? E como eu vejo, pessoal, como eu vejo pacientes ainda utilizando esse tipo de placa, né? Para controlar o bruxismo do sono. Então, é uma placa que não dá estabilidade oclusal, é uma placa que não vai proteger a articulação, não vai nem proteger os dentes, é uma placa que pode, inclusive, desgastar o esmalte dos dentes, ela vai furar rapidamente. Então, é só coisa ruim. Então, e outra coisa, né, tem estudo mostrando que quando a gente usa uma placa macia, né, tanto de acetato como de silicone, o que que isso faz? Qual que é a nossa vontade de a gente ranger, a gente mastigar aquela placa. Então, a gente acaba ocasionando o quê? A ativação da musculatura, né? A gente aumenta, na verdade, o nosso bruxismo. A gente acaba, né, forçando, sobrecarregando ainda mais a musculatura ou até mesmo a articulação temporomandibular. Então, o material realmente, Karina, é muito importante, né? E eu fico muito triste ainda que profissionais, né? Com tanta informação boa por aí, né? Ainda façam isso. Trazendo aquele chicletão molengo. Exatamente. Eu falo, gente, ainda se confecciona isso? Né? É uma coisa loucura. E a localização, assim, em cima, embaixo, conte aí. Normalmente, nós fazemos uma placa superior, é mais fácil de fazer, é mais confortável para o paciente utilizar, é mais fácil de ajustar. A placa tem que recobrir todos os dentes, ela não pode ser parcial quando é uma placa definitiva. Então, é uma placa que tem que ter contatos adequados, contatos bilaterais, ela tem que estar harmônica, ela pode ter guia de desoclusão também, guias suaves. Então, são detalhes, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E uma placa pode, inclusive, causar mal feita, né? Mal executada, ela pode sim causar problemas para o paciente, né? Uhum. Quando você fala assim, só para os leigos entenderem, essa coisa da lisa, quer dizer, não é aquela plaquinha que é toda contornando os dentinhos como Invisalign, não é isso? Tem que ser lisa, é isso? Isso, é uma placa que não pode ser edentada. A placa tem que ser lisa. O paciente que usa a placa, né, vai usar para dormir, o que ele vai fazer à noite se ele tiver bruxismo do sono? Normalmente ele vai ranger, né? Ele vai movimentar para um lado e para o outro. E nessa movimentação, se a placa não for lisa, vai travar o movimento do paciente. A placa tem que ser lisa justamente para não travar, para ser livre, para não forçar ainda mais a musculatura. Quando ele fizer esse movimento aí de lateralidade, hipérbole, né? Esse movimento aí do bruxismo e de ranger os dentes à noite. Ô, Beatriz, no caso do paciente que tem bruxismo do sono, aí tá fazendo tratamento com Invisalign. À noite, eles falam, ó, tem que usar à noite, o dia inteiro, enfim. Isso. O que você aconselha nesse caso? Porque não
porque eu já vi pessoas dizendo, olha, o meu profissional falou que substitui a minha placa de bruxismo. Então eu vou continuar usando. Esclarece aí essa história. Então, além de tudo, são placas finas, né? Além de ser dentadas, são placas finas, né? Então o paciente vai ranger o dente e pode. Eu vi já, tá? 3 casos de pacientes que fraturaram Invisalign. Então, Invisalign, paciente com bruxismo do sono, é complicado, né? Então traz vários problemas aí, porque não desliza facilmente, o paciente acaba forçando mais e acaba tendo mais dor, a placa pode fraturar facilmente. Então, realmente, é uma situação bem complicada. Até tem pacientes com dores, usando o Invisalign, com dores, e um dos motivos é esse aí, justamente ela não é a placa adequada. Durante o dia, ainda o paciente ainda mastiga aquela placa, fica o tempo todo apertando, e piora ainda mais, né, a questão da dor. Então, é bem complicado aí. Esclarecedor. Excelente. E no caso, a placa do bruxismo do sono, ela pode ser utilizada a partir de qual idade? Tem mães, né? Eu até fiz uma publicação falando sobre crianças e adolescentes que eu ando atendendo ultimamente, que tá assustador para mim. E eu percebendo essa coisa toda relacionada a bruxismo, e mães falando, meu filho é adolescente, eu não vou usar a placa, porque isso pode afetar alguma coisa. Fala um pouco sobre isso, Beatriz, isso é verdade? Isso pode afetar algo? Karina, até bem interessante, você falou que durante ali a pandemia aumentou o número de adolescentes, para nós também, tá? Muito adolescente aí com dor, com bruxismo, coisa que a gente não tinha muito, problema articular, adolescente, sabe? Bom, em relação a essa pergunta bem comum, bem frequente, né? Placa em crianças, não só adolescentes, mas crianças. Será que a placa vai travar o crescimento da arcada? Essa é a pergunta, né? Isso. E aí, o que eu respondo, né? O que eu respondo? Qual que é a analogia que eu faço, né? A placa não é para usar 24 horas, como a gente falou. Ele vai usar quando? Quando ele for dormir, na hora do sono. Eu faço analogia com o sapato. A criança utiliza o sapato, mas não utiliza 24 horas. O que acontece? O pé da criança vai crescendo, né? E quando o sapato não serve mais, ela troca o sapato por sapato maior. É mais ou menos o que acontece com a placa. O paciente usa a placa à noite, né, para dormir, a arcada vai continuar crescendo normalmente. Uma hora, o paciente vai colocar a placa e não encaixa direito. No começo, a gente pode até fazer um ajustezinho interno e ela encaixa. Daqui a pouco, vou ter que trocar a placa. Né? Gente, então, não trava. Amei, não trava. amei. Agora eu vou falar isso. Você corre pro dentista. Troca o sapato, não vai ter problema, vai trocar de sapato. Mas, Karina, só lembrando, né? Como eu falei antes, primeiro investigar os fatores associados. Crianças estão muito relacionadas ao bruxismo do sono com problemas respiratórios, né? E às vezes, tratando esse problema respiratório, o bruxismo melhora. Então, só depois pensar em placa. Tá. Primeiro pensar todas essas questões que você falou no início da live. Perfeito. Para quem não se adapta à placa, eu tô com 2 pacientes que falam, pelo amor de Deus, eu não aguento, o meu sono piorou muito, porque é desconfortável, porque eu fico babando. Outros falam que a boca fica seca. O que fazer? Olha, eu já tive queixas de pacientes que tiveram dificuldades em adaptar a placa, né? O que você tem que observar é se realmente a placa talvez não esteja muito espessa. Quanto mais espessa a placa, mais desconfortável para o paciente utilizar, né? Por exemplo, já vi pacientes que também reclamavam, que ficavam agoniados e tal, e ajustes oclusais, onde deixa equilibrados, os contatos bilaterais, né? Foram feitos e a gente consegue fazer com que a placa fique mais confortável para o paciente. A placa realmente ela tem que ser confortável. Por isso que a gente tem que cuidar muito com a espessura também, né? Que é uma grande discussão aí, né, em relação à espessura, qual a espessura deve ser e tal. Mas as placas muito espessas, elas são desconfortáveis. Aí realmente tem que fazer uma adaptação e deixar a placa mais fina para o paciente, para ele se acostumar com a placa. Porque pacientes são diferentes, né? Claro, tem algum paciente que pode não se adaptar? Pode. Paciente que é extremamente hipervigilante, não, né, com qualquer coisa incomoda ele, talvez realmente não consiga se adaptar. Mas a gente consegue fazer ajustes que a gente torne, assim, essa placa mais confortável, né? Então, se o paciente se queixar para mim, eu falo, conversa com o dentista que confeccionou, explicando que está desconfortável e que ele pode, de repente, ajustar. Perfeito, faz ajuste, com certeza. É isso aí. Tenta fazer o ajuste para
para ficar confortável para esse paciente. Depois que ele acostumar, ele não vai querer mais ficar sem a placa. Eu garanto isso para ti, tá? É um conforto muito grande. É uma segurança, dá até uma segurança, né? Bom, com relação, teve pessoas que perguntaram, né, como é que o fisioterapeuta vai atuar no paciente com bruxismo. Então, mais uma vez, a gente é relacionado ao sistema nervoso central, a gente não vai impedir esse bruxismo. O que a gente faz é trabalhar o quê? As consequências, não é, Beatriz? Em relação Exato, a mas essa as coisa de terapias tensão, físicas, né? ou se tiver dor, o fisioterapeuta pode ajudar nesse aspecto. Relaxando a Então, não é que a gente musculatura, vai vai tratar ajudar, o com certeza. bruxismo, tá bom? Curar, né? Curar o bruxismo, né? Curar, É. né? A gente Mas vai consegue atuar nas controlar, né? consequências. Aliviar. Perfeito, perfeito. Tá. Tem muita coisa aqui que eu anotei que você já falou. No caso da disfunção temporomandibular, se usa a placa? Também, muito. A gente usa, então, a placa. Qual é a indicação da placa? Bruxismo do sono e para DTM, tanto muscular quanto a DTM articular e também para proteção de reabilitações protéticas. Então, é um tratamento para DTM também, com certeza. E agora, aproveitando aí, eu vi que o pessoal está perguntando muito sobre a espessura, tá? E eu queria falar um pouquinho, Karina, eu sei que tu vai me perguntar também, mas eu já vou, então, adiantar para ti. Vi várias pessoas aí. Aí, e a espessura da placa, né? Pode falar. E existe, assim, uma discussão em relação à espessura, e eu já coloquei algumas coisas nas redes sociais, já mudei um pouquinho também meu pensamento, já, né? Enfim. Mas o que acontece, né? Se o paciente tem bruxismo do sono, né? A placa não pode ser fina. Se for uma placa, como eu já vi várias placas de 1 milímetro faturando, né? Então tem que ser uma placa de no mínimo 2 milímetros. Eu falei para vocês, a placa ela vai proteger os dentes do desgaste, obviamente, mas ela também protege a articulação. Porque quando você faz bruxismo, apertamento dos dentes, o que acontece na sua articulação? Vamos imaginar aqui a cavidade articular, aqui o côndilo. Fez bruxismo, vai acontecer o quê? O côndilo vai pressionar, vai, né, aumentar a pressão intraarticular, a pressão na articulação temporomandibular. E pode trazer outras consequências, como prejuízo no líquido sinovial, e aí pode trazer outras consequências a nível articular, como até deslocamento do disco, enfim, assunto para outra discussão. Quando você está com a placa e você faz esse apertamento, ranger os dentes, o que acontece? Eu estou com uma placa numa espessura adequada, porque eu gosto muito dessa questão da espessura, apesar que existe uma discussão em relação a isso. Mas se o paciente estiver com a placa, por exemplo, de 2 milímetros, o que vai acontecer? Ele vai apertar os dentes e o côndilo, como tem a placa lá nos dentes, não vai, né, não vai fazer isso aqui. Ou seja, não vai evitar que aumente a pressão intraarticular. Isso é muito, muito importante. A discussão é, placa de 1 milímetro também evita o aumento da pressão intraarticular? Ou é placa de 2, ou é placa de 3, né? Existe discussão em relação a isso, né? Eu, Beatriz, né? Baseado em alguns artigos, apesar que não existe muita evidência, não existe muita certeza, até porque são estudos difíceis de fazer, né? Eu recomendo espessura de 2, no mínimo 2 milímetros, então 2 milímetros, 2,5 para DTM muscular e bruxismo do sono, e para DTM articular, eu penso em 2,5, 3 milímetros. Eu, Beatriz, faço assim. Na DTM articular, por que é tão importante a placa também para DTM articular? Especialmente em casos de deslocamento do disco, em casos de degeneração do côndilo. Então, se o paciente faz bruxismo do sono e está sem placa e aumenta essa pressão aqui, vai ter alterações a nível intraarticular que vão prejudicar e vão poder piorar a situação de degeneração da articulação, né? Então, a gente usa, sim, a placa também para DTM. E é muito, muito importante, especialmente para a articulação temporomandibular. Eu não sei se eu fui clara aí. Ô, Beatriz, e essa placa para DTM que você usa, ela é diferente dessa do sono? A placa de bruxismo do sono é a mesma da placa da DTM. Na verdade, a gente utiliza... O paciente com DTM, geralmente, tem bruxismo. Então, é a mesma placa, a placa é igual. Espessura, tudo igual. É tudo igual, a mesma. E aí, a única placa que é DTM, diferente... sem bruxismo, vai usar à noite? Se o paciente não tem bruxismo do sono, talvez ele nem precise de placa. Talvez ele nem precise de placa. Ah, No tá. entanto,
No entanto, se, ele, né, se o paciente tem degeneração articular, eu não arrisco. Eu até acho que ele não tem bruxismo do sono. Eu boto placa sim. Para não correr o risco de ele fazer o evento de bruxismo e sobrecarregar a articulação dele. Então, isso tudo tem que pesar, né? Cada caso é um caso. Então, no Pacientes caso, com tem problemas, DTM e a pessoa fala, não tem bruxismo, não tem sinais, não tem nada, você não vai usar sintomas. placa. Alguns casos pode até não usar, mas assim, se tiver problema articular, Beatriz, eu sempre coloco placa, tá? Sempre coloco placa. A E placa aí, tem essa questão aí, ó. essa placa para essa DTM articular seria para noite? Para dormir. Sempre a placa para dormir. Tá Olha só, Karina, na DTM muscular, a placa tinha que entender um pouquinho até o mecanismo de ação da placa, né? Então, a placa tem vários mecanismos de ação diferentes, onde altera a própria percepção, a questão cognitiva, o efeito placebo. Ela evita, por exemplo, a contração máxima do músculo também. Então, ela é benéfica, né? Ela tem o seu papel, assim. Então, por isso que, normalmente, paciente DTM muscular e articular, sempre a gente vai fazer a placa, né? Quase sempre a gente vai fazer a placa. É difícil a situação que a gente não faça, sabe? Tá. A Silvia placa... fez uma pergunta aqui. Tem uma placa que é macia na parte interna e rígida na externa. Conhece? É boa? Eu nunca trabalhei com essa placa. Já ouvi falar, já me perguntaram, tá? Não vi pesquisa sobre isso. Não vi pesquisa sobre esse tipo de placa. Se não ceder, né? Se não der a vontade, eu não vejo problema, assim, né? Mas eu acho que não tem por que usar uma placa macia internamente. Já me falaram dessa placa aí, esses dias numa aula que eu dei, e me perguntaram em relação a essa placa, mas eu não vi nenhum trabalho sobre esse tipo de placa, não. Então, não sei te dizer se é evidência, se é bom, se não é bom, se... A Carol pergunta o seguinte, fala um pouco sobre a placa para a realização de esporte. Bom, aí a placa, o protetor bucal, que é uma placa... Aí ela é soft, né? É uma placa mais, não é a placa de clareamento, mas é uma placa mais espessa, que protege, ela é maior, ela é mais... que é utilizado para esporte, ela tem outro objetivo. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho para falar agora sobre essa questão dos esportes, porque assim, tem, principalmente na academia, né? Tem artigos já mostrando isso. Quando a gente faz força com a mão, né? Carregando peso, puxando, levantando, sei lá, a gente tem uma tendência de apertar os dentes, né? E aí tem uma dúvida aí. E aí? Usa a placa de esporte, que é essa macia, ela é macia, né? Ela tem a sua função de proteção de não só dos dentes, de várias estruturas, né? Internas, tal. No caso, especialmente de um trauma e tal, né? Então, nessa situação do paciente lá na musculação, que faz força, né? E aperta os dentes, e tem vários, eu vejo isso na academia, fico desesperada, morrendo de vontade de mandar o paciente parar de apertar os dentes. Nessa situação, a gente pergunta, né? Qual é a placa ideal? A placa para o esporte, que é essa mais macia, né? Ela não é macia que nem o do clareamento, né? Ela é mais espessa, mas ela tem sim. Se você botar, dá vontade de apertar também. Ou a gente talvez indique a placa de bruxismo para ele usar durante o treino, que é 1 horinha durante o dia. Então, Beatriz, né? Não existe evidência, né? Acho que até tem que ter um estudo em relação a isso. Eu indico, nesse momento, eu acho que a única hora que eu falo para o paciente que ele pode usar a placa durante o dia. Lá na 1 hora de treino, que eu sei que ele vai lá apertar os dentes, vai puxar peso, tal, vai fazer força e vai travar os dentes. Aí ele usa essa placa aí que vai proteger os dentes, vai proteger um pouco a articulação também. Tá. Beatriz, uma pergunta também importante é até quando geralmente se usa, né, a placa? Então, no caso, esse paciente ele tem que retornar ao profissional com uma certa frequência para ele observando, né? E até quando é que usa, né? Então, provavelmente deve ser até quando observar essa atividade do bruxismo nesse paciente. Mas como é que vocês observam isso, né? Como é que seria esse processo? Karina, eu só vou responder, eu acho que a Amanda, ela fez uma pergunta ali, que eu acredito que seja em relação a isso, né? Que eu tava falando ali do atleta, né? De quem faz academia, puxa peso, e ela perguntou ali, não é melhor só orientar o paciente para ele não encostar os dentes? Sim, com toda certeza. A gente tem uma campanha aí de orientação do paciente. Só que tem alguns pacientes que não conseguem. Olha, eu não consigo, eu puxo muito peso realmente e eu não consigo destravar os dentes, né? Eu realmente travo os dentes na hora que eu tô puxando peso. Aí sim, nesse caso aí que então leva a tua placa, o cruzal e usa a tua placa. Tá? Agora, indo para tua questão, que foi bem importante também.
em relação a quanto tempo devemos usar a placa. Primeira coisa que eu queria já aproveitar para falar também é que a placa, quando a gente instala a placa, a gente deve instalar, a gente faz os ajustes, mas a gente ele precisa retornar. A gente tem outros ajustes que precisa ser feito, né? Depois de 15 dias, depois de um mês, depois de 3 meses, sei lá, e depois você libera o paciente e depois a cada 6 meses ele volta para olhar a placa novamente. Então, é importante, sim, fazer o controle desse paciente. Por que a gente tem que fazer esse segundo ajuste, esse terceiro ajuste? Porque quando a gente instala a placa, vai acontecer modificações, que seja no músculo, talvez melhore a dor, modificações internas, né? No eixo rotatório da articulação, vai ter pequenas acomodações que vão fazer uma mudança mandibular. Ou seja, o paciente vai voltar e ele vai morder diferente na placa. E a gente precisa ajustar novamente para adequar os contatos bilaterais, equilibrados e tal. E aí a gente faz isso depois de 15 dias, depois talvez de um mês, depois de 3 meses. A partir daí, a gente libera o paciente e depois de 6 meses, ele retorna. O dia que ele volta para a profilaxia, você já avisa lá a secretária, traz a placa oclusal também. E por que você precisa fazer esse controle a cada 6 meses? Primeira coisa, para saber se o bruxismo está ativo. Ou seja, eu vou pegar a placa, vou perguntar primeiro se ele está usando, obviamente, né? E vou analisar se a placa não está riscada, se tem sinais de que ele está arranjando a placa, né? Então, se tiver ativo o bruxismo, eu vou fazer os ajustes, tirar essas ranhuras, vou novamente conferir os contatos oclusais, ver se está tudo legal, se está equilibrado, como que ele está usando, e ele vai continuar usando a placa. Também observa se não tem fratura na placa, observa como é que está a higiene dessa placa. Então, é importante, esse controle do paciente. Mas se o paciente vem 6 meses depois, e a placa está lisinha, bonitinha, ele está usando, talvez eu vou falar para ele, olha, vou perguntar como é que ele tá, enfim, vou investigar, vou ver os sinais e sintomas, vou ver como é que ele tá. Talvez eu deixe ele usando mais uns 3 meses ou mais 6 meses, e se ele voltar novamente com essa placa lisa, né, sem sinais de que ele tá arranjando, talvez eu libere ele da placa. Então, a placa não é para sempre. Não é para sempre. A gente pode sim liberar, daqui a pouco você não precisa mais usar. No entanto, se você começar a perceber alguns sinais de que você está arranjando novamente, você vai novamente usar a placa, né? Só que tem alguns casos, por exemplo, paciente com DTM articular, que eu falei, às vezes com casos de deslocamento do disco, que eu sei que a articulação está mais desprotegida. Paciente com degeneração articular, eu não libero a placa. Eu deixo com bruxismo do sono, sem bruxismo, eu deixo o paciente usando a placa, né? Eu controlando o resto da vida do paciente, tá? Aí eu não libero realmente para não correr o risco de ter aumento da pressão interarticular e piorar o problema dele. Então, eu não sei se eu respondi, Karina, se era isso que tu queria saber. Não, eu tô aqui hipnotizada, né? Tô anestesiada com essa live, porque eu tava com expectativa alta, mas assim, você conseguiu superar. Então, assim, deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação aos bruxismos, as pessoas que têm o bruxismo severo, um bruxismo muito intenso, aquele que os dentes estão todos desgastados e não tem controle. Beatriz, como faz nesses casos? Porque a gente pensava alguma coisa com a própria toxina, né? Porque fala, gente, não tem controle com nada, nada melhora. Já mudou o estilo de vida, faz meditação, faz atividade física, controlou os abusos de tudo isso que a gente já falou. Não tem apneia, não tem refluxo. E aí? Olha, Karine, eu vou te dizer que esse é o único caso que talvez eu faça uma aplicação de toxina, tá? Para dar aquela... falaram isso. Né? Uma aplicação de toxina, tá? Para tentar aí de alguma forma controlar um pouco melhor e enfim, né? Nesse caso aí, esse é o caso aí que o paciente que às vezes está quebrando, fraturando tudo quanto é dente, protocolo e tal, é o caso que talvez eu faça uma aplicação de toxina sim, tá? Nesse caso aí. E aí, claro, né, tem que olhar para todas as questões do paciente e tal. Daí a gente tem esse alívio ali, né, na musculatura e tentar de alguma forma fazer o controle desse bruxismo, né? Que seja com a placa, enfim. Tem que ser com a placa nesse caso também, né? E olhar aí, buscar outros fatores aí que possam estar interferindo nesse bruxismo. Tá. Gente, 10:04. Passou rápido, né, Karina? Responder aqui para quem ficou até o final, né? Eu vou falar um pouquinho sobre alguma coisa de zumbido, né? Porque, como eu falei, a live de hoje realmente eu
peguei a Beatriz assim, vou descascar tudo que é possível. A relação entre bruxismo e zumbido que perguntaram, eu até postei ontem falando sobre isso, que a maioria dos artigos falam sobre o bruxismo como um fator para o aumento da severidade do zumbido, o aumento desse volume do zumbido, né? Mas também existem alguns artigos falando sobre o bruxismo como uma possível causa da síndrome tônica do tensor do tímpano, que dentre os sintomas tem o zumbido. Os tratamentos do zumbido associados com disfunção temporomandibular, né? Pode ser placa, como a doutora Beatriz falou aqui, e também fisioterapia. O trabalho do tratamento fisioterapêutico é fundamental nesses casos, que é justamente o meu trabalho que eu faço, né? E como eu falei, a principal relação do zumbido com essas questões musculoesqueléticas está aqui, na relação da ATM, porque ele está próximo à orelha, né? Na região que está vizinha. Exercícios para plenitude auricular, sim, existe. Eu passo para alguns pacientes meus que estão com queixa de plenitude, que é essa sensação de ouvido tão tapado, né, que está cada vez mais frequente, e a gente orienta assim, o fisioterapeuta especializado, que já está totalmente acostumado com esses pacientes, a gente aprende a passar exercícios para as pessoas e melhora muito. Eu adoro tratar plenitude, porque plenitude tem resposta rápida. O zumbido está mais relacionado a problemas musculares ou articulares, muito mais forte no dia a dia muscular, né? Mas tem alguns estudos que eu vi relacionando aí quando tem uma questão, por exemplo, articular da ATM, né? Ao aumento aí da severidade do zumbido. E uma última pergunta, o que é zumbido somatosensorial? É aquele zumbido que tem a influência dessa via somatosensorial ou somática, quer dizer, músculos, articulações, influenciando aí a via auditiva, né? Ele coloca aí, ele dá uma marretada na via auditiva, fazendo com que o estímulo comece a ficar muito excitado, e aí esse zumbido aparece nesses pacientes, e aí a gente chama de zumbido somatosensorial, que na maioria, muitos casos, acaba modulando, isto é, alterando o volume da intensidade para mais ou para menos, com movimentos de pescoço, movimentos de mandíbula, né? Então, quando tem isso aí, a gente consegue enxergar de uma forma mais forte, mas a gente sabe que, inclusive, eu publiquei recentemente que tem casos, muitos casos, de pacientes que não modulam nada com movimentos, e a gente trata esse zumbido, pode até chegar em remissão, o zumbido melhora muito, então não vamos ficar tão apegados a modulações de zumbido com movimentos. Gente, que live sensacional! Realmente, essa foi uma das melhores lives que eu já fiz. E foi sua estreia, né? É verdade. Gente, como assim? Parece que você faz live há muito tempo. Imagina. Sinceramente. Você conduziu bem, foi você. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado, né? Pelo que eu percebi aí, muitos elogios das pessoas, né? Elogiando muito a live. Realmente, como eu falei, me surpreendeu. Você não é boa, não. Você é maravilhosa. Seus alunos aí babando, tem que babar mesmo. Falando que a professora, eu falei, gente, que é essa, gente? Quero ficar sua amiga, Beatriz, pelo amor de Deus, adoro gente competente. Agradeço muito a sua disponibilidade. E uma coisa que eu notei assim, que a Beatriz foi muito bacana, a divulgação que ela fez no Instagram. Eu nunca vi um convidado do jeito que ela fez. Ela postava nos stories, ela postava no feed, ela postava mais uma vez, ela postou domingo, ela postou... Gente, incrível! Tanto que a gente bateu aqui, foi uma das lives com mais audiência que eu tive, porque também ela ajudou nessa divulgação. Então, ela realmente, ela vestiu a camisa dessa live. E eu quero agradecer muito por você ter feito isso aqui, para poder ajudar e a divulgar informações corretas, informações baseadas em evidência. E é por aí, Beatriz. Ó, ponta firme, adorei, amei. Tá todo mundo aqui realmente falando. Que bom. Não vai ser a última, nem a primeira, última vez. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Nós vamos marcar outra agora. Agora eu gostei. Eu vou marcar mais Não, você já tá com a cadeira cativa aqui, vai ser todo ano. Ai, que bom. Beatriz, ó, desse ano, hein, pelo amor de Deus. A gente vai arrumar um monte de tema diferente. Isso. Pode deixar, pode deixar. Esse tema a gente tem.
Querida, Que obrigada, bom. pessoal. Obrigada. Obrigada. Próxima live vai ser maratona de dúvidas de zumbido. Então, quem tem Oi, legal. zumbido e que queria assim perguntar mais, ouvir mais especificamente de zumbido, a live para isso chama-se Maratona de Dúvidas de Zumbido. Você pode perguntar o que quiser. Você vê que esse Tinnitus Talk é um tema específico que eu escolho para a gente abordar, para a gente aprender. A gente tem que aprender, né? Eu aprendi muito hoje. Então, o Maratona de Dúvidas é para quem tem zumbido e quer perguntar o que quiser sobre zumbido. Então, a próxima, daqui a 15 dias. Gente, que não tá dando para mim toda semana, não. O negócio tá puxado. É difícil, não? Ai, que bom, eu vou puxado. divulgar então aqui pro pessoal, tá? O zumbido é algo que traz. Quando eu publico alguma coisa de zumbido, gente, muita gente me escreve. Muita gente me escreve, Karina. Nossa, eu fico feliz que tem pessoas como você que se dedicam a esse tema tão complexo, tão difícil, né? Uma abordagem assim que realmente não é fácil. Obrigada, não é fácil, minha querida. Ó, gente, até agradeço a próxima também. live daqui a 15 dias, Maratona de Dúvidas. Espero vocês. Beijos. Tchau, querida. Beijo a todo mundo. Obrigada, maravilhosa pessoal. Obrigada, Karina. Tchau, querida. Beijo. Tchau.